Amém, glória a Deus. Paz, irmãos, amém. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer ao Senhor, primeiramente, por essa oportunidade, por esse momento. Porque, de certa forma, estar aqui hoje ministrando, claro que todos os cultos são especiais, todos os cultos têm o seu valor. Mas estar aqui hoje na minha igreja, onde eu cresci, onde eu aprendi tudo o que eu sei, assim, praticamente tudo que eu sei, muita coisa que eu sei, de fé, enfim, de andar com Deus, num domingo à noite de certa forma, também um cumprimento de promessas do Senhor na minha vida. E eu quero louvar o Senhor por este momento. E eu quero louvar o Senhor pelos meus pastores, que sempre me dão todo apoio, toda força, todo incentivo, meu esposo de igual forma. E que o Senhor, essa noite, como a pastora falou, não é fácil. Meu coração está assim, ó. Mas tem uma coisa que me tranquiliza, de certa forma. É saber que nada do que eu falar aqui, irmãos, se vier de mim, simplesmente, não vai ter nenhum efeito. Mas eu quero simplesmente falar da palavra do Senhor. E é essa palavra, é a palavra que vai penetrar no seu coração, assim como penetrou no meu. O poder não está em mim. É claro que a gente se prepara, a gente busca, mas o poder não está em mim, o poder está na palavra. Hoje eu sou apenas um instrumento daquilo que o Senhor quer falar a nós, amém? Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta em Lucas 24, nós vamos ler a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por tua palavra. Pode sentar, irmãos. Hoje esse texto ele é até bastante conhecido. A gente costuma dizer que é a pregação ali dos discípulos no caminho de Emaús, né? E aquele encontro ali de Jesus com aquelas 2 pessoas, aqueles homens. E esse texto ele é bastante conhecido. Eu quero trazer hoje para você talvez uma explanação de alguns detalhes desse texto aqui. Jesus ele veio ao mundo, cumpriu o plano de salvação. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu. E o mais importante, ele ressuscitou. E ele fez tudo isso por mim e por você.
E Jesus, quando ele estava aqui cumprindo o ministério dele nessa terra, ele falou: olha, eu não vim para anular a lei e os profetas, eu vim para cumprir. Então Jesus, ele era o mais interessado, ele era ali o mais determinado a fazer com que todos acreditassem que tudo que vinha sendo escrito ali, durante todos esses anos, durante séculos, tudo era verdade. E que os discípulos poderiam acreditar em tudo aquilo que havia sido escrito. E Jesus, ele insistia a todo tempo para que eles aprendessem, olhassem para as Escrituras. Até porque as Escrituras, irmãos, do início ao fim, a palavra do Senhor, do início ao fim, sempre aponta para Jesus. É tudo sobre Ele, como a gente acabou de ler, como a gente acabou de ouvir. Só que durante aquela caminhada, e aí durante a caminhada Jesus faz diversas promessas aos discípulos. Jesus faz diversos alertas, não só para os discípulos, mas para as multidões. E ele fala: não se turbe o vosso coração, não vos deixarei órfãos, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E ele faz ali diversas promessas, tanto para os discípulos ali após a sua ressurreição, como para nós também nesse tempo presente. Só que quando Jesus morre e até ali aquele momento em que ele ressuscita, aqueles homens, principalmente aquelas pessoas, principalmente os que andavam mais próximos a Jesus, viveram um limbo ali, dias ali de muita angústia, dias ali, irmãos, de muita dor. Porque para pensar, muitos que estavam ali seguindo a Jesus, largaram tudo para seguir Jesus. Muitos que estavam ali seguindo Jesus deixaram tudo para trás para seguir Jesus. E de repente, por mais que eles esperassem isso, porque Jesus vinha falando, Jesus morre. E ali já é o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e Jesus não ressuscitou. E quando Jesus morre, irmãos, vem para aquelas pessoas também um sentimento de desesperança, um sentimento de desilusão, como muitas vezes acontece com a gente. Na nossa caminhada a gente vai recebendo às vezes em alguns momentos de dificuldade que vão trazendo para nós ali desilusão, vem trazendo para nós desesperança. A gente vai deixando de acreditar nas promessas do Senhor. A gente vai deixando de acreditar que, mas o Senhor falou aquilo, mas talvez não seja bem assim, né? Talvez eu tenha entendido errado. Porque as dificuldades vão trazendo essa desilusão, o medo vem trazendo essa angústia para o nosso coração. E aquelas pessoas estavam vivendo exatamente isso. Enquanto Jesus não ressuscitou, eles viveram ali 3 dias de muita angústia, de muita dor, de muita dificuldade. Só que no momento em que Jesus se aproxima, a palavra fala que ele estava meio que... a palavra fala aqui, no versículo 16, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus ali, naquele momento, não foi reconhecido por aqueles discípulos. E ele se aproxima deles para conversar, mas ele não se aproxima simplesmente para conversar, falar sobre os acontecimentos do momento, só para falar das novidades do momento que estava acontecendo. Não. Sabe o que eu acho legal desse texto? E é nesse ponto que eu quero que você preste bastante atenção. É sobre esse ponto específico que eu quero ministrar essa noite. Jesus não se aproximou deles simplesmente para conversar sobre os acontecimentos. Jesus se aproximou deles para falar sobre as Escrituras. Porque, como eu disse no início, Jesus é o mais interessado em que você e eu acreditemos em cada palavra que está escrita aqui nesse livro. O Senhor é o mais interessado em que você e eu, de Gênesis a Apocalipse, que a gente acredite em absolutamente cada vírgula que está nessa palavra, sabe? E Jesus, ele não fala simplesmente dos acontecimentos, porque não era simplesmente mais um acontecimento, mas o que estava ali acontecendo naqueles dias era uma promessa que havia sido feita lá atrás, de que ele mandaria um Salvador, de que viria um Salvador para nós. E o Senhor não quer que eu e você vivamos guiados simplesmente pelos acontecimentos, simplesmente por aquilo que está à nossa volta. O que o Senhor deseja para mim e para você é que nós sejamos, antes de tudo, guiados pela palavra. Sabe, irmãos, porque muitas pessoas hoje estão vivendo dias de desilusão, de desesperança total,
Porque a esperança delas não está na palavra, nas promessas feitas aqui. Está nos governantes, está no patrão, está num amor que ela colocou toda a sua força, toda a sua esperança. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. O que o Senhor deseja para mim e para você é que a nossa vida, cada ação nossa, esteja pautada na palavra. E aqueles homens, aquelas mulheres, eles estavam ali vivendo aquele momento de tristeza, porque eles não conseguiam ali naquele momento, por um tempo, acreditar que ele estava vivo, que ele havia de fato de ressuscitar e que ele havia ressuscitado. Quantas vezes também eu e você, a gente não consegue acreditar nas palavras, nas promessas que estão descritas aqui nesse livro, para mim, para você. Sabe? E a palavra do Senhor, irmãos, a Bíblia, ela nunca foi tão desvalorizada. Sabe? As Escrituras, aquilo que está aqui exposto para a gente, que basta a gente ler, meditar, sabe? Engolir cada palavra dessa aqui. A palavra do Senhor nunca foi tão desacreditada. E ali Jesus, ele se aproxima daqueles homens para frisar mais uma vez que as Escrituras, elas são verdadeiras, elas têm poder, que a palavra do Senhor é verdadeira, que cada palavra descrita aqui nesse livro tem poder, que cada promessa feita aqui está aqui por um motivo, que tudo aquilo que ele escreveu, que ele deixou escrito para mim e para você, tem um motivo, tem um propósito, tem uma razão. Só que nós precisamos voltar a amar a palavra do Senhor. Nós precisamos voltar a amar a Bíblia. Nós precisamos voltar a amar as Escrituras. Nós precisamos voltar a ler a palavra do Senhor, não apenas como mais um ritual do nosso dia, mas como simplesmente a fonte da nossa vida, a fonte, sabe? Quando você precisa de um conselho, quando você precisa de um consolo, quando você precisa de uma palavra, nós precisamos retornar à fonte, a palavra do Senhor. Eu quero saber aqui dos irmãos, quantos irmãos aqui tem mais de 10 anos de cristãos, de crentes? A maioria que eu acredito. A segunda pergunta, não precisa levantar a mão. Mas quantos aqui tem mais de 10 anos ou até mais tempo de crentes e nunca leram a Bíblia toda? Nunca leram a palavra do Senhor do início ao fim. Talvez você fez muitos planos para esse ano de 2023. Talvez você escreveu muitas coisas para esse ano de 2023. Mas sabe uma coisa que talvez você não fez? Você não foi lá e escolheu um plano de leitura bíblica para esse ano de 2023. Talvez você não colocou ali como uma meta, como algo que você precisa seguir esse ano, que é ler mais a palavra do Senhor, que é se dedicar mais às Escrituras Sagradas. Sabe, irmãos, eu ouvi uma frase esses dias, e embora ela seja talvez muito radical, ela não deixa de ter uma verdade, que fala que se prioridades for uma palavra que estiver no plural, ela já está errada. A gente não sabe o que é prioridade. Prioridade é uma palavra no singular. E acima de tudo, a prioridade principal, sendo redundante, a nossa prioridade precisa ser amar ao Senhor, precisa amar a sua palavra, precisa ser amar a Bíblia. Nosso primeiro pensamento todos os dias precisa ser na palavra do Senhor. Nosso último pensamento precisa ser na palavra do Senhor. Sabe? E aí Jesus, ele vai falando, e aí ele dá uma bronca naqueles homens. Ele fala, como vocês custam em entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Como? Gente, Jesus andou com eles. Jesus ensinou ali, Jesus falou várias e várias vezes tantas coisas que os profetas já haviam dito. O próprio Jesus ensinou tanta coisa, mas aqueles homens não conseguiam crer. Eles não conseguiam ver a promessa do Senhor ali prestes a se cumprir. E não é muito diferente de mim, de você. E esse texto, ele demonstra com muita clareza
como Jesus ele preza pela palavra, como Jesus preza pelas escrituras, como o Senhor Jesus preza por cada palavra que está escrita aqui nesse livro. E eu quero fazer um paralelo com os irmãos no Salmo 119 e esse texto, porque hoje o que eu quero de verdade, o que eu acredito que o Senhor quer de nós é que a gente saia daqui hoje mais compromissado com a palavra dele, amando mais a Bíblia, amando mais cada palavra que está aqui nesse texto. Porque, irmão, se a nossa vida não estiver pautada na palavra, a gente vai sucumbir. Os dias são maus, os dias são difíceis. O pecado a toda hora bate na nossa porta. E se não for a palavra, se a gente não vencer na palavra, como Jesus venceu ali na tentação, a gente não consegue. Todos os dias o nosso objetivo precisa ser amar mais a palavra do Senhor. Todos os dias. Eu quero hoje te dar pelo menos 3 motivos para você realmente, para nós realmente desejarmos, honrar, amar ainda mais a palavra do Senhor. Para que hoje você e eu saiamos daqui com um objetivo claro na nossa cabeça. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso amar mais a Bíblia. Eu preciso amar mais as Escrituras. E a primeira coisa que a gente precisa observar para honrar, amar ainda mais a palavra do Senhor, é porque não existe vida de santidade longe da palavra do Senhor. Não existe. Não existe uma vida de santidade longe da palavra do Senhor. Não existe alguém, irmãos, que queira viver uma vida correta, uma vida pura, uma vida íntegra diante do Senhor, se não for baseado na palavra do Senhor. O Salmo 119, versículo 4 e 11 fala assim: Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Todos os dias, irmãos, quando a gente pensar em falar alguma coisa, quando a gente pensar em alguma coisa, quando a gente querer fazer alguma coisa, algum texto, alguma coisa precisa brilhar aqui, acender uma lanterninha dentro de nós, para que a nossa vida, as nossas ações estejam pautadas na palavra do Senhor. Sabe o que Jesus fala? E esse capítulo é o meu capítulo preferido da Bíblia, João capítulo 17. Jesus orando pelos discípulos e orando por nós, ele fala: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. É só na palavra que nós conseguimos verdadeiramente viver uma vida de santidade. Você sabe por que há muitas pessoas que hoje não conseguem sair de uma vida de pecado, de uma vida, irmãos, de erros, de uma vida de consequentes tropeços? Porque a palavra hoje na vida delas é só mais um livro, é só mais um objeto na casa delas, é só mais uma coisa. Não é verdadeiramente o guia de fé, o guia de prática. Não é verdadeiramente o guia que fala assim: não, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso eu estou desonrando aquilo que o Senhor me falou para eu fazer, aquilo que o Senhor me ensinou na sua palavra. É por isso que ao acordar e ao dormir nós precisamos ler e meditar na palavra do Senhor. É o nosso alimento diário. Assim como nós alimentamos o nosso corpo, nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra do Senhor. E Jesus, ele nos ensina, sabe o quê? Que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você e eu, muitas vezes nós abrimos a nossa boca e falamos que amamos ao Senhor. Mas a maior prova, ou talvez a única que podemos dar de que amamos ao Senhor, é guardar e cumprir os seus mandamentos. Hoje, o nosso coração precisa estar disposto a se arrepender e a falar assim: Senhor, eu quero te amar mais. E eu sei que só vou conseguir te amar mais se eu meditar mais nessa palavra e se eu guardar cada dia mais cada texto dessa palavra dentro do meu coração e cumprir cada um desses textos. Sabe, eu vejo nesses últimos tempos, irmãos,
Quantas vezes, por coisas tão banais, nós abrimos mãos de princípios da palavra do Senhor? Quantas vezes por coisas tão poucas? Sabe, eu vi nesse último carnaval tantas pessoas que têm todas as chances de estarem aqui, louvando ao Senhor, de estarem aqui crescendo como igreja, crescendo espiritualmente, abrindo mão disso. Quantas pessoas, e às vezes a gente acha que é só jovem, mas não. Jovem, adulto, qualquer idade, tantas pessoas abrindo mão dos princípios da palavra do Senhor, por alguém que talvez não abre mão de um copo de cerveja por você. E nós abrimos mão da palavra do Senhor, nós abrimos mão das verdades aqui descritas. Quantas pessoas abrindo mão de sua família, quantas pessoas abrindo mão de viverem promessas, de viverem bênçãos da parte do Senhor, simplesmente porque estão ignorando todos os ensinamentos da palavra dele. Irmãos, o Senhor, Ele preza por sua palavra. Ele não pode negar a si mesmo. A palavra dele é verdadeira, a palavra dele é viva, a palavra dele é eficaz nas nossas vidas. E se a palavra não for o nosso guia, nós vamos continuar errando, nós vamos continuar pecando, nós vamos continuar tropeçando. Se a palavra não for o nosso guia, a gente não vai conseguir vencer esse tempo de adversidade. Jesus, quando se aproxima daqueles homens, ele fala: vocês são nécios. Sabe por que vocês são nécios? Porque vocês estão ignorando tudo aquilo que os profetas falaram. Você sabe o que significa a palavra nécia? Aquele que é desprovido de conhecimento, aquele que é desprovido de discernimento. Todos os dias você e eu precisamos pedir ao Senhor que nos dê mais discernimento do que Ele quer falar conosco por meio da palavra dEle. Todos os dias, sabe? E nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Você e eu precisamos sair daqui hoje dispostos a amarmos mais a Bíblia, a dedicarmos mais do nosso tempo, mais da nossa vida à palavra do Senhor. E sabe, muitas vezes nós nos preocupamos tanto com aquilo que a gente não sabe da Bíblia, com aquilo que a gente não entende. Talvez você não seja um mestre da escatologia como o pastor Rangel. Quando fala assim, o que é pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, pós-tribulacionista, chega a dar um nó, uma tela azul assim. O que esse homem está falando, meu Deus? E sim, há muitas coisas na Bíblia que às vezes a gente não entende. Mas há tantas coisas na palavra, Senhor, na palavra do Senhor que nós entendemos e nós não praticamos. E às vezes nós nos preocupamos mais com aquilo que a gente não entende do que com aquilo que a gente entende e não pratica. Sabe por quê? Há coisas que são simples de entender. Se eu falar aqui para você 70 vezes 7, eu acredito que a maioria dos irmãos vão entender do que eu estou falando. Se eu falar aqui para você, não se põe sol sobre a vossa ira, não andeis ansiosos por coisa alguma, guarda o teu coração, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tantos outros textos, tantas outras verdades da palavra do Senhor que nós entendemos e não praticamos. E eu tenho certeza que você e eu seremos filhos melhores, esposo e esposas melhores, seremos servos melhores quando nós amarmos ainda mais a palavra do Senhor. Você e eu seremos melhores, pessoas melhores, trabalhadores melhores, patrões melhores, quando nós amarmos mais a palavra do Senhor. Quando nós estivermos dispostos a obedecer a palavra dEle, ainda que seja difícil, ainda que seja com dificuldade, ainda que seja matando a nossa carne, dizendo não para o nosso eu. Eu tenho certeza que nós conseguiremos crescer mais em graça, em sabedoria, que nós conseguiremos dizer não a muitas outras coisas que nos cercam, que nós conseguiremos viver uma vida de muito mais intensidade com o Senhor, quando nós amarmos mais a sua palavra.
O segundo motivo porque nós precisamos amar, honrar, obedecer a palavra do Senhor, é porque se nós não honrarmos e obedecermos a palavra, a nossa caminhada será confusa e sem sentido. Aqueles homens, durante aquela caminhada ali, eles estavam vivendo um momento de confusão. A caminhada deles ali estava tão sem sentido. Eu consigo imaginar o que se passava na cabeça deles. É por isso, irmãos, que eu não consigo talvez julgar um homem como Pedro, que largou tudo o que tinha e de repente Jesus morreu e ele está ali aguardando Jesus ressuscitar. E aquele momento ali que ele não conseguia acreditar nas promessas, nas palavras do Senhor Jesus. A vida dele talvez ficou um pouco sem sentido, confusa. Como muitas vezes a minha vida e a sua vida também fica. Por quê? Porque nós por alguns momentos não conseguimos crer verdadeiramente na palavra do Senhor. Crer verdadeiramente em cada promessa que está aqui para mim e para você. Mas eu quero crer que hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai abrir a nossa mente. O Senhor vai tirar todo o peso, toda a confusão do nosso coração, pelo poder da palavra dEle. Porque só a palavra de Deus tem o poder. Só mesmo uma caminhada verdadeiramente genuína com Jesus, obedecendo a sua palavra, é uma caminhada que tem sentido. É uma caminhada, irmãos, que vale a pena. E o Salmo 119, versículos 5 e 6 fala assim: quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Olha quão profundo é esse versículo. Quem dera se eu de fato observasse a tua palavra, eu não ficaria confundido. Quem dera eu verdadeiramente buscasse amar e obedecer a tua palavra, eu não viveria uma caminhada confusa. Essa confusão, esse monte de peso que às vezes está no nosso coração, que talvez esteja no seu coração, irmão, seja um chamado do Senhor para se dedicar mais à palavra dEle. Seja um chamado dEle hoje para amar mais a palavra. Seja um chamado dEle hoje para obedecer mais a palavra. Para querer de fato viver, observar todos os mandamentos dEle para nós. E a nossa vida, se for verdadeiramente pautada na palavra, muitas das nossas indagações, muitos dos nossos medos vão ceder lugar à paz e à confiança em Deus. Tendo uma vida verdadeiramente pautada na palavra do Senhor, muitas confusões do nosso coração vão ceder lugar à paz e à confiança em Deus. Muitos dos medos que hoje tomam de conta do nosso coração vão ceder lugar à paz e à esperança que só encontramos nele. A paz e a confiança que nós só podemos ter em Deus. Muitos hoje, e talvez você tenha entrado aqui essa noite confuso, se sentindo perdido. Não estou falando simplesmente perdido na fé, mas perdido sem saber o que você vai fazer dos próximos dias, o que vai ser da sua vida nos próximos dias. Mas se você não tiver a resposta para nada hoje, de forma clara, faça isso, isso e aquilo na segunda. Uma coisa você e eu precisamos fazer a partir de hoje é buscar ainda mais o Senhor na palavra dEle. Porque por mais que por um momento a gente não saiba exatamente o que fazer, como aqueles homens não sabiam por algum momento, logo Jesus vem, se aproxima de nós e traz a resposta que nós precisamos. Logo Jesus vem, se aproxima de nós. E aí todas as outras vozes desse mundo se calam quando nós começamos a ouvir mais a voz dele. Todas as outras vozes desse mundo cedem lugar quando nós saem de cena, quando nós começamos a ouvir mais a palavra do Senhor, quando nós começamos a ouvir mais a voz de Deus por meio da palavra dele. E o terceiro motivo pelo
pelo qual nós precisamos amar, honrar, praticar a palavra do Senhor. É porque somente por meio da palavra nós temos esperança. É só na palavra, irmãos. O Salmo 119, 27 e 28 diz: faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. É por isso que muitas vezes nós entramos aqui nesse lugar e o nosso coração até está triste, está pesado, está confuso. Mas nós ouvimos uma palavra vinda diretamente do trono do Senhor. E aqui, graças a Deus, somos tão abastecidos por palavras pregadas, verdadeiramente Bíblia, para a glória de Deus. É por isso que saímos daqui com mais esperança. É por isso que saímos daqui com mais forças para enfrentar a segunda-feira. É por isso que saímos daqui com mais confiança. É por isso que saímos daqui crendo. Porque é só por meio da palavra que nós temos esperança, irmãos. É só na palavra que nós temos esperança de dias melhores. É só na palavra que nós temos esperança de uma vida abundante. É só na palavra que nós temos esperança. É só na palavra. E se a nossa confiança não estiver na palavra, nós não conseguiremos lidar com as dificuldades dessa vida. E nós só conseguimos vencer a ansiedade. A gente só consegue vencer, irmãos, as tentações, os problemas desse mundo na palavra. Na palavra. E aqueles discípulos, é tão engraçado quando a gente lê aqui, a partir do versículo 20, como eles não conseguiam ver todos os sinais que já estavam sendo dados de que Jesus havia ressuscitado. É engraçado que eles falam assim: umas mulheres hoje deram um susto na gente, acredita? Foram lá no túmulo e não tinha ninguém. E ainda culparam as mulheres. E eu acho tão legal o mistério, puxando um pouco, já que o pastor quer fazer jus a esse dia. O mistério que Jesus tem com as mulheres é muito legal. Porque ao contrário do que dizem, Jesus não apareceu para as mulheres primeiro para a notícia correr mais rápido, tá, irmãos? É porque Jesus, ele tinha um mistério com as mulheres. Jesus, ele olhava para aquelas que eram tão desprezadas pela sociedade, com um olhar tão especial. E ele fez questão de se mostrar. Ele fez questão que as primeiras testemunhas da sua ressurreição ali fossem mulheres, para a glória dele. Deus é maravilhoso, glória a Deus. E é tão legal. E aí eles estavam, irmãos, tão desesperançados, tão cegos ali para verem os sinais, que eles falam: algumas mulheres de manhã deram um susto na gente, foram lá no sepulcro e não tinha ninguém. E elas voltaram falando que não tinha ninguém. E aí depois outros irmãos nossos foram lá e viram que era verdade, não tinha ninguém. Mas eles não conseguiam acreditar. Eles não conseguiam se lembrar de todas as promessas, de tudo que Jesus havia falado. Mas Jesus começa a conversar com eles, começa a falar com eles. E parece que eu vejo como uma chaminha de esperança reacendendo no coração deles. Parece que eu vejo ali algo renascendo no coração deles. E assim é comigo e com você. Todas as vezes que nós começamos a ouvir a Jesus, parece que algo dentro do nosso coração começa a se reacender. Todas as vezes que a gente abre a palavra do Senhor, não apenas como um livro, mas como a boca dele nessa terra, parece que algo se queima novamente dentro do nosso coração. E é só pela palavra, é só na palavra que nós temos esperança. Se não amarmos, não obedecermos, não honrarmos a palavra, nós viveremos uma vida de desesperança. Nós viveremos uma vida de ansiedade após ansiedade. E esse versículo que está ali em Salmos
capítulo 9, no Salmo 9, versículo 10. Eu acho que todas as vezes que eu ministro aqui, que eu ministrei na Sexta Mais, que eu falei aqui, eu sempre cito esse versículo, irmãos. Porque esse versículo, ele mexe comigo, mexe com a minha estrutura. Esse salmo fala assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Sabe por que esse versículo mexe comigo? Porque só confia quem conhece. E todos os dias que o meu coração está desesperançado, o meu coração está triste, está preocupado, eu logo acendo um alerta e eu falo: eu preciso conhecer mais o meu Deus. Porque se eu não estou conseguindo confiar no meu Deus, eu não estou de fato conhecendo o meu Deus. Só confia quem conhece. Só confia quem conhece. Só confia quem conhece. E nós conhecemos o Senhor por meio da sua palavra. Irmãos, a gente está ali triste, vivendo um problema, vivendo uma dificuldade. Aí você abre a Bíblia lá em Josué e vê o Deus que parou o sol, irmãos. Como isso não enche o nosso coração de esperança? Como isso não enche o nosso coração de fé? Um Deus que parou o sol, um Deus que abriu o mar. Como não encher o nosso coração de esperança e falar: Deus, eu tenho esse problema aqui, mas isso é tão pequeno diante do teu poder. Eu tenho certeza que talvez aqui, ninguém aqui tem um problema tão difícil que precisa o Senhor parar o sol. Então, o que é o seu problema, a sua dificuldade diante desse Deus maravilhoso? E nós não conseguimos confiar muitos momentos na nossa vida porque nós não estamos conhecendo o nosso Deus. Porque nós não estamos buscando conhecê-lo. E nós só conseguimos viver uma vida de esperança se for uma vida pautada na palavra. E Romanos capítulo 5, versículo 5 fala: e a esperança não traz confusão. Isso está ligado ao que a gente acabou de falar. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma vida de esperança só é possível se for pautada na palavra. Nós só vamos vencer a incredulidade e o medo se for pela palavra. Nós só vamos vencer a ansiedade se for pautado na palavra. Se for abrindo a nossa Bíblia e falando: Deus, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Deus, como eu posso melhorar como filho, como servo do Senhor? O que o Senhor quer me ensinar hoje? O que o Senhor quer reafirmar a mim hoje? O que o Senhor quer me mostrar hoje? Me dá, Senhor, as respostas. E essas respostas nós vamos encontrar na palavra. E já caminhando para o fim, no versículo 32, que é o versículo para mim mais lindo desse capítulo. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Nosso coração precisa queimar, irmãos, pela palavra dele. Nosso coração precisa queimar por ele. O nosso coração precisa queimar pelas escrituras. Nossa meta de vida, o nosso objetivo de vida precisa ser obedecer a palavra do Senhor. O nosso coração precisa queimar por ele. Nós precisamos amar a palavra do Senhor, honrar a palavra do Senhor. Eu não sei você, mas eu cresci aprendendo que a Bíblia ela precisa ser honrada de tal forma que quando a gente está lendo a palavra, ninguém anda no culto, ninguém levanta, ninguém se movimenta. Eu aprendi que a Bíblia, eu lembro uma vez o pastor Rangel falando com alguém pegou a Bíblia assim e colocou assim no chão, e aí o pastor Rangel foi lá: não, faz isso não, isso aqui é a palavra do Senhor, e é a palavra dele que precisa ter um lugar único na nossa vida. É a palavra dele que precisa ser honrada. Todas as vezes que alguém abrir um texto da palavra do Senhor para ler, nós precisamos ouvir aquele texto e o nosso coração precisa queimar. O nosso coração precisa ouvir aquela palavra, irmãos, e queimar por ele. Queimar de amor por ele.
queimar de amor pela palavra. Nós precisamos amar tanto a ponto de querer obedecê-lo. Nós precisamos amar tanto para de fato provar: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu busco obedecer os teus mandamentos, eu te amo. E o texto fala, irmãos, no versículo 8, que as mulheres, quando elas foram ali no sepulcro, e de repente 2 homens se apareceram ali, com roupas que brilhavam como o sol. E elas ficaram com medo, sem entender o que elas estavam vivendo ali. E aí, aqueles homens falam: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem sofra, que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Aí o versículo 8 é lindo, que fala assim: então se lembraram das palavras de Jesus. Essa noite eu quero que você se lembre dos primeiros versículos, as primeiras palavras que você ouviu, que queimavam no seu coração de forma tal, para que hoje a sua fé, a sua esperança seja reavivada, para que hoje o seu amor pelo Senhor seja reaquecido, para que hoje o seu amor pelas Escrituras seja reaquecido. Hoje eu quero lembrar para você, hoje eu quero te lembrar que há um plano de salvação para mim e para a sua vida, e só existe porque Ele ressuscitou. Esse plano de salvação só existe porque Ele ressuscitou. Eu quero te lembrar que há esperança para o seu futuro, há esperança para a sua vida, há esperança para os seus sonhos, há esperança para o seu 2023, há esperança. Eu quero te lembrar que é possível vencer a ansiedade, vencer os medos, vencer a falta de fé, a falta de confiança. E eu só posso te lembrar tudo isso porque a palavra nos afirma tudo isso. Isso não sai simplesmente de mim. É a palavra do Senhor quem nos afirma. Há esperança para o seu futuro. Há um plano de salvação que foi escrito para a sua vida. Há alguém que morreu e ressuscitou, Filho de Deus, por mim e por você. E é isso que nos dá esperança. É isso que nos dá forças. Irmãos, como não querer agradar alguém que morreu por mim? Como não querer amar alguém que morreu e sofreu por mim no meu lugar? E o nosso coração precisa queimar por isso, pelo plano de salvação que Ele viveu, que Ele trouxe até nós. E o louvor pode vir, eu vou finalizar. Eu quero que hoje, eu creio que o Senhor quer de nós, irmãos, que a gente faça hoje um compromisso novamente com a palavra dEle, de acreditar na palavra do Senhor, de amar a palavra do Senhor, de querer honrar a palavra dEle, de se apaixonar de novo pela Bíblia, sabe? Nós vivemos um tempo de tão grande desvalorização da Bíblia, que os pais, antes de darem uma Bíblia para os filhos, dão um videogame, dão um celular, dão qualquer outra coisa. E depois querem que os filhos cresçam amando a palavra do Senhor. Nós vivemos tempos de tão grande desvalorização da palavra, que nós abrimos a Bíblia como se fosse ali um horóscopo. Deixa eu ver qual é o pensamento do dia. A gente lê ali um versículo, amém. A gente trata a palavra do Senhor como mais um jornal que a gente leu hoje. Nós vivemos um tempo tão grande de desvalorização da palavra, que as pessoas estão mudando, subvertendo aquilo que está escrito de forma clara. Aquilo que é pecado e continua sendo pecado, aquilo que é errado e continua sendo errado. Nós vivemos um tempo tão grande de desvalorização da palavra, que quando estamos tristes, que quando estamos desanimados, nós procuramos tudo e todos, menos a palavra do Senhor. E hoje nós precisamos refazer o nosso compromisso com a palavra do Senhor. Nós precisamos hoje assumir
um verdadeiro compromisso de voltar a tudo aquilo que Ele disse para nós enquanto promessa, enquanto mandamento. Ele nunca nos prometeu uma vida sem problemas e sem sofrimentos, irmãos. Jesus, Ele jogava limpo. Jesus, Ele falava a verdade, Ele mandava a real. Ele falava, vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldades. Em João 17 Ele fala, o mundo vai odiar vocês. O mundo vai odiar justamente por causa da palavra. Porque quanto mais você buscar amar a palavra, mais você provavelmente vai ser odiado, mais você vai ser rejeitado, mais talvez vai ser o sacrifício. Jesus nunca nos prometeu uma vida sem sofrimento, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o próprio Jesus fala em João capítulo 16, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. É necessário que eu vá para que o Consolador venha, para que o Conselheiro venha. E hoje nós temos livre acesso, irmãos, a essa presença. Hoje nós só podemos ler a palavra, entender, ouvir a voz do Senhor por meio da palavra, porque nós temos a ajuda do Espírito Santo aqui com a gente. Quantas vezes nós falamos assim, eu queria tanto ter vivido nos tempos de Jesus, ter andado com Jesus, ter visto os milagres e tal, como se o que nós tivéssemos hoje fosse menor. Mas hoje nós temos o Espírito Santo conosco. Só temos porque Jesus morreu e foi aos céus por nós. Pode se levantar. Para encerrar, eu quero ler esse versículo aqui em João, capítulo 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes que foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Tudo que está escrito aqui, irmãos, foi escrito para que você e eu acreditemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e tenhamos vida e vida abundante nele. Hoje eu te convido a querer de fato viver uma vida abundante em Deus. E uma vida abundante em Deus só é possível por meio da palavra. Hoje eu quero que você faça um compromisso com o Senhor. Eu creio que o Senhor hoje nos chama a um compromisso maior com a palavra dEle. Irmãos, quando a nossa vida for pautada na palavra, muitas das indagações, dos medos, das dúvidas, quem sabe até alguns problemas na nossa vida se resolverão. Porque nós vamos decidir viver em obediência à palavra do Senhor. Quem sabe há conflitos hoje dentro da sua casa, dentro do seu lar, porque você não está seguindo verdadeiramente a palavra. Porque você está ignorando princípios da palavra do Senhor. Então hoje eu quero te chamar a esse sentimento de amor à palavra do Senhor. Senhor, muito obrigada por este momento, pela tua palavra. Oh Jesus, não temos palavras para te agradecer. Senhor, quando nós ouvirmos a tua palavra, quando nós meditarmos na tua palavra, nós queremos que o nosso coração queime, Senhor, assim como o coração daqueles 2 discípulos queimaram, Senhor, ao ouvir a tua voz, ao ouvir a tua palavra, ao ouvir as escrituras. Senhor, que o nosso coração queime pela tua palavra. Tira de nós toda indiferença. Nos ajuda a amar mais a tua palavra, a obedecer mais a tua palavra, Senhor. Seja engrandecido, seja honrado em nossas vidas. Que por meio da tua palavra nós tenhamos uma vida de santidade. Que por meio da tua palavra, Senhor, a gente tenha uma vida de esperança. Que por meio da tua palavra, Senhor, nós não fiquemos confusos. Porque só na tua palavra nós temos as respostas que precisamos. Nós confiamos em ti e nós queremos amar ainda mais a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, em nome de